Olá, meu irmão, minha irmã. Desejo a vocês a paz do Senhor Jesus Cristo. É com alegria que nesse dia 5 de agosto de 2024, nós estamos aqui, né? Eu estou aqui para estar trazendo mais um capítulo de Provérbios, hoje dia 5, capítulo 5, meus irmãos. Então, muito interessante o capítulo de hoje, onde Deus nos quer transmitir, né, bons ensinamentos, né, para que nós aprendamos e cresçamos sob a luz do Espírito Santo, meus irmãos. Então, vamos lá para a leitura. Nós vamos estar lendo o versículo 1, versículo 3, 4, 5 e 6, o 8, 9, 21 e 23 e o 18 também. Então, o versículo 1 fala assim: Filho meu, atende para minha sabedoria e minha razão inclina o teu ouvido. Versículo 3, meus irmãos. Lembrando que nós estamos no capítulo 5, ele fala assim: Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto agudo, como a espada de 2 fios. Pois o versículo 5: Os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se até o inferno. E versículo 6: Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Depois do versículo 8 e 9, meus irmãos, o versículo 8 fala assim: Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Depois vamos lá para o versículo 18, meu irmão, que fala assim: Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Versículo 21 e 23 fala assim: Porque o caminho dos homens estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. E no 23, encerrando, meus irmãos, a leitura ele fala assim: Ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Então é isso, meus irmãos, é a leitura. Então eu queria deixar para vocês, meus irmãos, sobre esse capítulo 5 de Provérbios, ele deixa para nós 9 lições, né? A primeira é a seguinte, né? A primeira lição que esse capítulo ele nos ensina, né? Ele nos quer transmitir, é que nós devemos estar atento para a sabedoria que vem de Deus, né? Segunda coisa, meus irmãos, né? O autor nos faz um alerta no que se diz respeito às belas mulheres, né? As mulheres formosas que se vestem e se arrumam de forma sensual para atrair os olhares, né? O autor diz que seus lábios é como doce, né? Mas o seu fim é amargo, né? A terceira coisa, né, esse capítulo nos ensina, meus irmãos, que o autor nos ensina, né, é que a Bíblia diz que seus passos firmam-se no inferno, né? Então isso é muito forte, meus irmãos, esse versículo 5 aqui esse versículo
versículo 5 do capítulo 5 de Provérbios, né? Ele fala que os passos da mulher, né, da mulher adúltera, da mulher que vive, né, praticando o pecado da lascívia, né, aquela mulher que ela não tem ponderação pela família, né, ela vive para satisfazer os seus desejos, né, e destruir famílias, né, ela, né, a Bíblia diz que os passos delas correm para o inferno, né. A quarta coisa que o autor nos ensina, né, que esse capítulo nos ensina, é que elas não têm consideração pelas famílias, né? Ou seja, esse tipo de mulher, meus irmãos, elas se destroem, né? Elas se destroem e destroem famílias alheias, né? Então nós devemos tomar muito cuidado, né? A quinta coisa que o autor nos orienta, né, é que nós devemos andar longe delas, né? É bom que nós nem conheçam aonde elas moram, aonde elas convivem, aonde elas ficam, né? A sexta coisa, meus irmãos, que o autor nos ensina, né, é que jamais nós devemos se envolver com elas, Pois nós vamos, nós vamos dar nossas honras, né? Nós vamos ser desonrados, né? As pessoas, né? Os homens que se envolvem com esse tipo de mulher, né? Que se envolvem com prostituição, né? Ou mesmo com mulheres que às vezes não vivem na prostituição diretamente falando, mas que elas vivem uma vida toda errada, né? Uma vida sem pudor, né? Uma vida com vários parceiros, né? Com vários parceiros, né? Para sua, né? Que tem vários parceiros na sua vida íntima, né? A Bíblia, a Bíblia fala, né? O autor fala que nós devemos ter muito cuidado, né? Com esse tipo de mulher, né? Esse tipo de pessoa, né? A sétima coisa que ele nos ensina, né, meus irmãos, né? Que os nossos passos e atitudes estão sempre vigiado, né? Estão sempre aos olhos do Senhor, ou seja, né? As pessoas elas vivem achando um jeitinho, né? Para se safar, né? Para se esconder, né? Né? Vive sobre máscara, né? Mas como se diz, uma hora a máscara cai, né? Ou talvez você consiga esconder algo da sua esposa, né? Você que é mulher que está assistindo esse vídeo, você consiga esconder algo do seu marido, mas aos olhos de Deus você nunca esconderá nada, né? Então, com certeza, quem faz errado, meu irmão, né? A gente só colhe o que planta, né? E quem planta coisas, né? Quem faz errado, né? E planta coisas erradas, uma hora a fatura vai chegar, né? E a oitava, né? Eu li aqui sobre agora a oitava, né? Os que andam sem correção morrem porque anda pelo excesso da sua loucura. Então, meus irmãos, o autor nos convida a nós aceitar a correção de Deus, né? Andar sobre as orientações, né? Bíblica, né? Ela foi inspirada, totalmente inspirada pelo nosso Pai eterno, né? O Deus todo criador e soberano, né? Então que nós possamos aceitar, meus irmãos, essa correção, né, que vem do Senhor, né, aceitar suas palavras, né, aquilo que Ele nos orienta, a forma como nós temos que viver, né, pois os que andam com Deus, né, a gente não morre, a gente só passa dessa vida para outra, né. Agora, aqueles que não querem aceitar a correção de Deus, que não querem andar segundo os seus caminhos, né, todos irão morrer e não irá morrer apenas uma vez, né? Irão morrer duas vezes, né? Primeiro, né, dessa passagem desse mundo para o outro, né? E depois é a morte eterna, né? Que Cristo se referiu, né? E o nono ensinamento, meus irmãos, muito importante desse capítulo, né? Ele fala assim, né? Que seja bendito teu manancial e se alegre com a mulher da tua mocidade, meus irmãos. Então, muito forte isso aqui, né? Então, a, a, o, aqui, né, o rei Salomão ele está nos orientando, né? Que nós devemos sempre dar valor à mulher da nossa mocidade, né?
lá Jesus quando esteve nessa terra, ele falou, né, que homem nenhum separa o que Deus uniu, né? Então, eu não sei se eu sou a melhor pessoa, né, para estar falando sobre isso, porque infelizmente eu também sou divorciado, né? Numa época em que eu não andava totalmente nos caminhos de Deus, né? Eu tive meus momentos de desvios, né? Aconteceu problemas, infelizmente eu tenho uma ex-mulher, tenho uma filha do primeiro casamento, né? Mas infelizmente, meus irmãos, não deu certo, né? Mas felizmente eu encontrei o caminho do Senhor, né? O quanto antes eu encontrei o caminho do Senhor, né? E hoje eu vivo debaixo da graça de Deus e eu entendi, meus irmãos, né? Eu aprendi, né, que aquilo que aconteceu na minha vida não é correto, né? O plano de Deus é que o homem, né, case e nunca se separe, que nós devemos sempre buscar ter alegria com a mulher da nossa mocidade. Então, se você é casado ou casada, dê valor ao seu cônjuge, né? Dê valor à sua família, né? Porque o casamento é a família, o casamento é algo de Deus, né? E ele criou que ele nos proporcionou isso aí, né? Ele criou a instituição chamada família para que nós vivamos unidos até o final das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a você e sua família, meus irmãos. Nesse sábado, às 19h30, nós teremos o culto aqui do nosso grupo Cristão Filhos da Boa Nova. Se você aí não está indo em nenhuma igreja e quiser participar com a gente, é nosso convidado especial. Tá? Lembrando que os nossos cultos são sempre voltados ao ensino da palavra de Deus, ao louvor e ao ensino, meus irmãos. Foi uma satisfação. Obrigado por abrir aí, né? Por assistir nossos vídeos, né? E deixar e permitir que essa palavra, né? Que é a palavra de Deus entre até a sua casa. Eu já te convido para amanhã assistir, né, o nosso capítulo 6, né? São 31 dias, né? Nós temos a nossa maratona de provérbios até o dia 31 de agosto, né? E também deixe seu convite para se inscrever no nosso canal no YouTube, né? E curtir o nosso conteúdo aí, compartilhando com os amigos, se você concordar e gostar do nosso conteúdo, tá bom? Então nos ajude nesse trabalho de evangelização. Amém? Deus abençoe.